Fala aí, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje já se preparem porque nós falaremos muitas coisas interessantes. Então, hoje nós iremos continuar com o Salmo 119, que no caso falta somente esse vídeo e mais um para acabar. E para quem já tem acompanhado nos últimos tempos, eu sempre venho trazendo esse salmo para vocês, que ele é dividido pelas letras do alfabeto hebraico, né? E ele sempre traz muita sabedoria, muita coisa boa. E é isso, né? O penúltimo vídeo já está dando aqui uma saudades antes mesmo de acabar. E finalizar Provérbios 8, que é em relação ao último vídeo que eu já fiz metade, né? E aí, espero que dê tempo de finalizar com vocês. Então, brevemente, antes de começar, eu gostaria de falar uma coisa com vocês, que é... Eu gostaria de recomendar o canal de um irmão chamado Gustavo Falcone. Ele acabou de começar o canal e, enfim, está se esforçando aí para pregar o evangelho. É alguém que sempre acompanha os vídeos aqui, sempre deixa os comentários. E é uma pessoa que dá para ver que busca Deus, que é fiel, que está se esforçando, sabe? Então é isso que importa. Nós somos... Eu não sei a idade dele, né? Mas eu sei que eu, o irmão Luca, o irmão Juan... E nós somos jovens, né? Só que apesar da nossa juventude, a gente busca bastante ler a palavra e pregar no temor do Criador e fazer o nosso melhor, né? E apesar de nós não termos anos de experiência aí, nós temos a nossa entrega para Deus e também estamos aqui plantando, né? Dando o nosso melhor para a igreja. E se nós plantarmos coisas boas, naturalmente nós também vamos colher coisas boas de Deus. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Estou plantando, tentando ajudar da melhor forma possível, né? E que mais? Nós temos também o irmão chamado Pra Fora, né? Que grava, então, e faz vídeos bons. Então eu vou deixar daí nos comentários alguns canais dos irmãos parceiros, tá? Então, última coisa aqui, antes de começar o salmo, eu anotei uma frase referente ao último vídeo que eu gravei, que foi o vídeo passado sobre orgulho. Um vídeo muito interessante. Foi o tema principal do vídeo, né? E aí eu anotei essa frase aqui hoje, meio que sumariando, fazendo um resumo, por causa que como o vídeo ficou muito longo, eu fiquei vários minutos explicando essa questão do orgulho, eu achei interessante escrever essa frase aqui, que estava na minha cabeça, para finalizar esse tema com vocês. Então, todo aquele que é orgulhoso, faz-se necessariamente ignorante, pois quanto mais você conhece a Deus e mais inteligente você fica, mais você percebe o quão pouco sabemos e que nós não temos controle sobre quase nada, de modo que somos totalmente dependentes da graça do Criador. Então, automaticamente, se você está se aproximando do Pai e ficando mais inteligente, né, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, isso vai fazendo você perceber que você não tem controle sobre as coisas, que você depende dele. E aí, desse modo, o orgulho cria barreiras na esfera da alma, literalmente muralhas, barreiras na alma, de verdade, assim. É uma coisa meio que espiritual, mas é real. Que nos impedem de nos aproximar da natureza gloriosa do Pai, que é revelada através de seu Filho Jesus e demonstra, o Filho dele, né, que demonstra mansidão, humildade, justiça e verdade. Ou seja, a verdadeira natureza do Pai, você vê pelos frutos da pessoa, se ela tem humildade, se ela tem mansidão, se ela exerce justiça, frutos de justiça e verdade nas coisas que ela fala. Nisso você vai ver, esses são os frutos. Ou seja, é isso, basicamente. É o que a frase diz. E aí, para não ficar muito longo, eu vou direto ao ponto com vocês aqui. Já peço que deixem o gostei também, que deixem os comentários, o que vocês acham em relação a essas coisas. E vamos ao Salmo 119, versículo 129. Então a letra P, aqui, P. Teus testemunhos são maravilhosos, portanto a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples.
Abri a minha boca e suspirei, pois desejei os teus mandamentos. Olha para mim e sê misericordioso comigo, como costumas fazer com aqueles que amam o seu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não permita que iniquidade alguma tenha domínio sobre mim. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze tua face brilhar sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Então, basicamente, quando uma pessoa que é nascida de novo, que tem Espírito Santo, que tem um coração reto para Deus, quando nós pecamos, nós ficamos muito tristes, justamente por causa da natureza do pecado, que às vezes nós cometemos falhas, né? Na verdade, todos os dias cometemos falhas, só que o objetivo é sempre melhorar, né? Sempre nos aproximar dele, sempre santificar nossas vidas, ser transformado de fé em fé, né? De glória em glória. E aí, é por isso que ele diz que os rios de águas correm dos olhos dele. E é isso, né? Que ele faça a face dele brilhar sobre nós e ensinar os nossos estatutos, os estatutos dele. Então eu vou dizer uma coisa histórica para vocês até. No passado, quando a face de alguém brilhava, isso simbolizava que Deus estava com essa pessoa. Então, a face de Abel, quando você lê em Gênesis que Deus se agradou da oferta dele, o semblante dele mudou. Você pode observar também em Moisés que o rosto dele, depois de estar perto da glória de Deus, de conversar com Deus, e também depois de descer o Monte Horebe, a face dele brilhava de tal forma que as pessoas temiam ele, porque sabiam que aquilo ali era o poder de Deus. E tem também outras partes, que eu não vou me lembrar agora, mas outros momentos em que essa questão da face da pessoa brilhar simbolizava que Deus estava com ela, né? Então é por isso que muitas vezes, não só aqui, ele fala tipo, faça a tua justiça brilhar sobre o meu rosto, que o Senhor brilhe sobre os nossos rostos. Então tudo isso tem a ver com essa questão também. E aí agora indo para a letra Sade. Tu és justo, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que comandaste são justos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, ainda assim não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Tribulação e angústia se apoderam de mim, ainda assim os teus mandamentos são meus deleites. A justiça dos teus testemunhos é eterna, dá-me entendimento e viverei. Amém. Ou seja, os mandamentos são os deleites daquele que vive pelo Espírito, mesmo que passe por tribulação e por angústia, mesmo que esteja passando, né, por tribulação e por angústia, nós nos deleitamos em fazer o bem, em seguir as leis do Criador, mesmo que às vezes seja difícil para a carne. No final isso te dá uma paz, uma alegria do Espírito, assim, uma pureza, que é simplesmente só seguindo os mandamentos mesmo, santos do Pai, que você sente isso. E eu acabei de perceber que na verdade falta 4. Na verdade esse é o antepenúltimo vídeo, me confundi aqui, perdão gente. Ainda vai ter mais 2 vídeos então. E vou aproveitar, deixa para recomendar as playlists do canal, que eu sempre organizo aqui. E tem playlist de Salmos, playlist dos livros de Salomão, que são Provérbios, Eclesiastes, por enquanto. Depois ainda vou fazer Cantares. Tem playlist do profeta Isaías, profeta Elias. Nossa, ainda tem muita coisa para fazer ainda, que a Bíblia é muito extensa, né? Mas já tem muita coisa, tem dos evangelhos, das epístolas. Então eu peço que deem uma olhada lá e assistam as playlists do canal. E também compartilhem o vídeo, tá? Então agora vamos finalizar, para o vídeo também não ficar muito longo, Provérbios 8. Então eu parei
no versículo 21, que fala: faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Então, é como se fosse a sabedoria, o eu lírico aqui, né? O autor dessas palavras. E aqui ela diz: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, perto da época onde Jesus foi criado, foi gerado, também a sabedoria estava por ali. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando, aí olha que interessante, né? Está escrito aqui, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo. Só que a tradução mais correta, que eu aprendi com o irmão Rômulo, e por que foi alterado? Por causa do formato da Terra verdadeiro, né? Que é ocultado hoje em dia. Então, o correto é assim, no versículo anterior, ó, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando estabelecia um círculo sobre a face do abismo. Então não é traçava o horizonte, estabelecia um círculo. Por quê? Porque círculo é diferente de esfera. Círculo. Também diz em outro momento, acho que em Jó, estabeleceu limite circular, um limite circular para as águas, né? Aí, no outro ele fala o seguinte, quando firmava as nuvens em cima. Aí beleza, vou continuar aqui, versículo 29. Senão vai ficar muito confuso aqui, que tá meio que riscado, enfim, daí tá confuso. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassem a sua ordem. Quando estabelecia os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então eu me lembrei agora, né, que o Criador diz em Gênesis, né, que ele faz a terra e ele diz assim, e viu que era boa a criação que ele tinha feito. E por que então que existe o mal? Porque não é bom, era perfeito quando foi criado. E aí, posteriormente, os anjos caídos foram trazendo a corrupção para os homens, e os homens foram se corrompendo, trazendo tecnologias caídas, trazendo conhecimento caído, e chega agora, né? Bom, teve os tempos de Noé, que Deus teve que acabar com tudo, e agora, novamente, né, porque não há nada de novo debaixo do sol, as tecnologias estão chegando no mesmo nível que a gente vê a gente tem registro, né, das civilizações antigas. Então eles já faziam transhumanismo, modificações genéticas, hibridismo. Então há indícios de que os centauros, por exemplo, e outros seres tenham sido criados de forma híbrida através da modificação genética. Então essa palhaçada toda que estão criando útero artificial, coisas totalmente satânicas, né? Literalmente. Tirar parte do corpo do ser humano para colocar parte robótica, colocar um chip na cabeça para curar a doença. Assim, isso é bizarro. Aí eles colocam que alguns casos que funcionam, o que eu, pessoalmente, primeiramente, se funcionar, mesmo assim não vem do Pai. Outra coisa, o que eu acho? Que era um espírito maligno de enfermidade que estava na pessoa, e aí como Satanás não briga com Satanás, reino dividido não subsiste, basicamente, quando colocou o chip da Neuralink na cabeça das pessoas que tinham problema, o espírito de enfermidade saiu da pessoa e aí a pessoa ficou melhor. E aí isso tudo para fazer uma propaganda pro chip. Não sei, enfim, eu tô viajando um pouco, tá? Sei que isso foge do tema bíblico, mas eu acho que assim, a Bíblia tem a ver com a vida real e isso é importante de ser falado, por mais que a maioria das pessoas não queira ouvir esses temas verdadeiros. Acha que é teoria da conspiração, né? Conspiração, beleza. Então, mas então, voltando ao que eu estava falando, então era bom a criação, era boa, e aí foi se corrompendo, né? Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens.
Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, esperando as minhas portas cada dia, esperando junto da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Ou seja, uma coisa interessante, né? Quando nós estamos buscando o Criador, nós estamos fazendo bem para a nossa própria alma, nós estamos nos amando de verdade. E quando você faz a vontade da carne, mas você está indo contra o Espírito Santo, contra o Criador, você está fazendo mal para a sua alma. E é por isso que a gente diz, né, para as pessoas: tenham amor à sua alma, creiam no Evangelho, tenham amor pela sua alma, sabe? Porque é justamente isso, é pela nossa própria alma que a gente faz as coisas também, pelo bem do nosso espírito, enfim, é isso. E aí eu acho interessante nessa bem-aventurança aqui de dar ouvidos à sabedoria e todos os dias esperar as portas dela. E eu fiz até um vídeo sobre as bem-aventuranças, eu vou ver se eu acho ele também, deixo o link dele aqui, porque eu acho muito legal as bem-aventuranças. E eu fiz um vídeo falando muitas bem-aventuranças, porque ao longo da Bíblia tem muitas, assim, desde o Velho Testamento, não é só aquelas que o Messias fala no Sermão do Monte, né? Tem muitas. Abençoar Israel, aqueles que guardam as profecias de Apocalipse, tem muitas coisas. Mas aí eu deixo para outro vídeo para falar mais sobre elas, e eu vou deixar o link aqui e também o link de um vídeo do irmão Rômulo, muito bom, que ele está fazendo a playlist dos sinais do fim dos dias e tal, dos juízos do Criador, e esse vídeo ficou muito bom, eu vou deixar aqui também. Então, finalizado, obrigado por terem acompanhado até aqui, meus irmãos. Consegui finalizar o capítulo 8 também, e maravilha, já vou preparar o próximo vídeo para vocês. Então, que o Criador vos abençoe sempre, fiquem na paz, não se esqueçam de deixar os comentários novamente e tudo mais, tá bom? Abraço para vocês e até a próxima.